Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje na nossa última aula do ano de sistemas operacionais e também de todas as outras, porque nós encerramos as outras disciplinas, nós vamos falar um pouquinho sobre gerenciamento de memória. Primeiro, o que a gente tem que saber para falar de gerenciamento de memória? A gente tem que saber de que memória que a gente está falando. A gente está falando da memória RAM. Lembrando que a memória RAM é aquela que recebe os programas que estão em execução. Quando a gente abre um programa, quando a gente liga o computador e o sistema operacional é carregado, eles todos vão para a memória RAM. E a memória RAM, para ela continuar funcionando, ela precisa estar organizada. Porque se ela estiver totalmente desorganizada, ela ainda vai funcionar, mas o sistema operacional vai ficar com muito mais dificuldade de encontrar as coisas dentro dela. Então, se ela tiver uma organização, fica mais fácil para o sistema operacional encontrar as coisas dentro dela e trabalhar de maneira mais rápida e mais eficiente. E também fica mais fácil, ficando mais organizado, se perde menos memória por alguns probleminhas que acontecem ali dentro que a gente vai ver daqui para frente, tá? O primeiro tipo de organização é a chamada monoprogramação sem troca ou paginação. Ela é um esquema bem simples e funcionava naqueles computadores antigos, bem antigos, onde só se tinha o sistema operacional e um único programa de usuário aberto, aqueles sistemas monoprogramados, onde só tinha um programa de usuário aberto e não podia abrir outro programa. Então, a memória, esse quadradinho que representa a memória, era dividido somente um espaço para o sistema operacional e o outro espaço sobrando para o único programa do usuário que estava aberto e rodando. Então, a única coisa que acontecia ficava lá na memória o sistema operacional e o programa não precisava gerenciar, não precisava organizar, não precisava fazer nada, porque era só um único programa. Quando os computadores foram evoluindo e aí mais de um programa de usuário ficou aberto ao mesmo tempo, foi necessário começar a dividir a memória em N partes, ou seja, quando o sistema operacional ele é iniciado, ele divide a memória em várias partes, que é onde vão ser colocados aqueles programas que o usuário vai iniciar, vai executar. Então, quando um usuário abre um programa, esses programas, esses trabalhos que a gente vai chamar agora, eles são colocados em uma determinada fila, como uma fila normal. Quem entrou primeiro vai sendo colocado na memória cada um em sua partição, uma partição por vez. A partição, que a gente chama, são os pedacinhos de memória que o sistema operacional dividiu. Tem várias formas do sistema operacional dividir essa memória, e o que a gente vai ver agora é a multiprogramação com partições fixas. O sistema operacional, quando ele inicia, ele divide a memória em N partes e o tamanho dessas partes não muda. E aí, toda vez que um programa é iniciado, ele é colocado naquela fila, e o primeiro programa da fila vai para uma partição, o segundo vai para outra partição, o terceiro para outra partição, e assim por diante até as partições terminarem. E aí, por exemplo, se um programa ele precisa de 30 KB de memória, e aí a partição para onde ele vai tem 50 KB de memória, esses 20 KB desperdiçados vão ser chamados de fragmentação interna. A gente vai ver isso com detalhes nos próximos slides. Outro tipo de fragmentação que existe é a fragmentação externa. Por exemplo, imagine que tem uma partição livre de 50 KB e outra de 80 KB. E aí só essas duas partições estão livres, não tem nenhuma outra. E aí chega um processo, um trabalho querendo ser alocado nessas partições e ele tem 90 KB. Ele não cabe nem na de 50 e nem na de 80. Não cabe em nenhuma das duas. Então, o que acontece é uma fragmentação externa. Esse processo de 90 KB seria dividido em dois, e aí 45 KB vai para a partição de 50 e os outros 45 vai para a partição de 80. Ele acaba cabendo nessas duas partições. Só que aí eu tenho fragmentação interna, né? Na de 50 vai sobrar 5 KB e na de 80 vai sobrar 35 KB, tá? Mas assim, isso é um problema que ocorre porque as partições são fixas, elas não mudam de tamanho. Quando o sistema operacional inicia, as partições já são definidas, a quantidade de partições e o tamanho delas. Então, não tem como essas partições mudarem. Tá? Também tem duas formas de fazer a fila.
Os processos eles podem ser colocados em fila única ou na fila de alguma partição. A gente vai ver isso ilustrado agora, tá? A primeira coisa que a gente vai ver é a multiprogramação com partições fixas em filas separadas. Quando o processo chega, aqui são o sistema operacional, né, a memória, o sistema operacional que sempre vai ter um lugar para ele, e aí ele dividiu a memória em 4 partições, tá? Cada programa que chega, ele fica na fila de uma partição, naquela partição que ele mais se adequa. Todas essas partições aqui, elas estão ocupadas, tá? Essa partição aqui está rodando uma coisa, essa daqui está rodando outra coisa, essa está rodando outra coisa, essa está rodando uma coisa. Terminou dessa partição aqui, o próximo programa da fila, ele vai entrar na partição. Terminou essa partição aqui, não vai acontecer nada. Terminou essa partição aqui, o próximo programa da fila entra na partição. Terminou essa daqui, o próximo programa da fila entra naquela partição e essa daqui vai ficar vazia. Ficando assim no final. Essa daqui tinha 2 programas na fila, ficou com um programa na fila e rodando um. Essa daqui não tinha nenhum programa na fila, ficou vazia. Essa daqui só tinha um programa na fila, tá rodando ele. Essa daqui tinha 3 programas na fila, ficou com 2 programas na fila e rodando um programa que entrou nela, tá? As partições não mudam, elas vão sempre estar aí com o mesmo tamanho. E aí, com fila única funciona assim. Todos os programas ficam na mesma fila. Se chegar outro programa, ele vai para o fim da fila. E aí é assim. Essa partição está rodando uma coisa, essa está rodando outra coisa, essa está rodando outra coisa e essa está rodando outra coisa. Por exemplo, terminou dessa partição aqui, o programa que está na fila, que tem 70 KB, essa partição está com 80 KB, cabe. Então, ele pega e vem para essa partição aqui. Entrou. Está utilizando 70 KB, os outros 10 KB estão sobrando, e isso aqui que é a tal da fragmentação interna que eu estava falando. O programa tem 70 KB, o espaço livre era de 80, ele entrou, ocupou a partição inteira dele, só que ele só usa 70 KB, os outros 10 KB vão ficar desocupados, sem ninguém poder ocupar eles, e isso aí é chamado de fragmentação interna. Beleza, acabou esse processo. Agora eu tenho esses 2 espaços livres. O próximo carinha da fila, ele tem 90 KB. Só que esse espaço tem 80 KB, esse espaço tem 50. Ele não cabe nem aqui e nem aqui. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar esse programa e vai dividir ele em 2. Cada um com 45 KB. 45 nesse, 45 nesse. Cada um desses pedacinhos vai entrar em uma das partições vazias. Então, aqui vai entrar 45 KB e aqui vai entrar 45 KB. Olha só, isso aqui é o que a gente chama de fragmentação externa. Lembrando que, mesmo com a fragmentação externa, ainda tem um pouquinho de fragmentação interna em cada uma das partições. Tá bom? Tá certo? Aí, funciona daquele jeito que a gente viu. Terminou esse programa, próximo da fila. E assim, eles vão entrando nos espaços livres onde eles couberem, tá bom? Só que esse esquema de partição fixa não é muito eficiente por causa da fragmentação interna. Normalmente, o programa está lá ocupando uma partição que não é exatamente do tamanho dele. Ou seja, sobra muita memória desperdiçada, porque nenhum outro programa vai poder ocupar aquela partição. O que acontece então? Acontece que evoluiu para multiprogramação com partições variáveis. Aqui, quando o sistema operacional é ligado, a memória só é alocada àquela parte do sistema operacional. O resto da memória vai se dividir em partição de acordo com os programas que chegarem. Tá? O tamanho das partições e a quantidade de partição vai poder variar de acordo com o tempo, com os programas que forem chegando e os programas que forem saindo. Por exemplo, aqui eu tenho o sistema operacional, o programa A rodando e o resto da memória vazia. Chegou o programa B, eu coloco aqui o programa A, o programa B.
beleza, do tamanho exato que ele precisa, não sobra nada a mais e nem a menos. Chegou o programa C, coloco aqui exatamente o tamanho que ele precisa, tudo certinho. Aí o programa A terminou de rodar. Agora a parte do programa A está vazia e essa partezinha aqui de cima que já estava vazia continua vazia. Chegou mais um programa, o programa D, ele é alocado aqui de acordo com a necessidade dele, nem mais nem menos. Essa parte está vazia e essa parte está vazia. Só que essas duas partes elas podem ser ocupadas por outros programas sem problema nenhum. Terminou o programa B, acontece o quê? Fica o programa D que está rodando, o programa C que está rodando, e essa parte inteira vazia e essa parte também vazia, podendo ser ocupadas por outros programas, sem problema nenhum. Chegou o programa E, se encaixou aqui e ficou tudo certinho. Olha só que vai ficar essa linha do tempo. Eu tinha a memória com o sistema operacional e o programa A rodando, chegou o programa B, chegou o programa C, o programa A terminou, chegou o programa D, o programa B terminou, chegou o programa E, e eles vão se encaixando de acordo com o seu tamanho. Ah, professora, se o programa E fosse desse tamanho aqui, o que eu ia fazer? Eu ia pegar esse restinho de memória e ia usar para ocupar com o resto do programa E, tá? Aqui, com as partições variáveis, o tamanho das partições e também o local dos processos variam. Porque, por exemplo, aqui, vou voltar para trás do slide. Como eu falei para vocês, se o programa E fosse deste tamanho aqui, o que eu ia fazer? Eu ia pegar o programa C, colocar um pouquinho para cima para caber o programa E inteiro aqui. A única coisa que a gente não consegue dar jeito no esquema de partições variáveis é, por exemplo, se chegasse um programa aqui desse tamanho. Ah, não tem espaço para conter ele todo, não tem jeito. Então, ele vai ter que esperar todo mundo liberar a memória para depois poder ser usado. Só que aí tem um problema da gerência dos espaços vazios, assim como alocar e liberar a partição. O sistema operacional, ele mantém uma lista de espaços livres na memória. Por exemplo, ele vai ter lá todos os endereços de memória, são milhares, né? E aí o sistema operacional vai manter essa lista com endereço ocupado, endereço livre, endereço ocupado, endereço livre. Para que quando chegue um programa, ele possa olhar, aqui tem uma sequência de, 36 endereços livres. O meu programa precisa de 22 endereços livres, então eu posso colocar ele aqui sem problema nenhum, que ele vai caber. E tem essa lista para ele olhar onde que tem uma sequência de endereços livres, onde que está uma sequência de endereços ocupados, ela é mantida lá pelo sistema operacional, ele tem controle dessa lista, e quando chega um programa novo, ele tem que percorrer essa lista para ver onde que ele vai colocar esse programa. E aí, tem algumas formas de percorrer essa lista, são 4. A primeira é first fit, a segunda é best fit, a terceira é worst fit, e a quarta é a next fit. A gente vai ver cada uma delas, tá? A best fit, ela inicia a procura de um lugar para colocar aquele programa do início da lista e vai até ele encontrar um lugar suficiente para armazenar aquele processo. Ele começa lá da posição 0 e ele vai indo, até ele encontrar um lugar que esteja com tamanho suficiente para colocar aquele processo que está esperando ser alocado. A Best Fit, ela vai percorrer a lista inteira, do começo ao fim, para ver qual lugarzinho se encaixa mais certinho naquele programa. Por exemplo, ela vai olhar lá, eu tenho um programa de 30 KB, eu tenho um lugar com 60 KB livres, outro com 50 KB livres e outro com 32. Qual que é o que vai se encaixar melhor? É o com 32, então eu vou colocar lá. A Worst Fit, ela é o contrário da Best Fit. Ela percorre toda a lista até ela ver o lugar que pior se encaixa. No exemplo anterior, por exemplo, se eu tinha um programa com 30 KB, um espaço com 60, um com 50 e um com 32, ela vai alocar aquele programa no espaço com 60 KB. Para que isso? Para sobrar um espaço de memória maior, tá? E a Next Fit, ela começa igual ao First Fit. Ela começa lá do início da lista e ela percorre até ela achar um lugar onde o programa caiba. Beleza, achou? Ok. O próximo programa, ele não vai iniciar do começo de novo. Ele vai iniciar lá onde o último parou.
Por exemplo, lá onde ele achou, ele vai continuar. Vou mostrar um exemplo de cada um desses métodos para vocês. O primeiro é o first fit. Aqui eu tenho a lista de espaços vazios. Ó, eu tenho um espaço com 11 KB, um com 36, um com 23, um com 62 e assim por diante. Esses são todos os espaços vazios que eu tenho na minha memória. Chegou um programa aqui com 13 KB. A first fit ela vai começar aqui do começo. Primeira posição. Esse programa cabe aqui? Não cabe. Um programa de 13 KB não cabe em 11 KB, né? Vou para a próxima. Esse programa de 13 KB cabe em 36 KB? Cabe. Beleza, 36 é maior que 13. Terminou. Beleza, meu programa vai ficar aqui. Vamos para o próximo programa. É assim que funciona a first fit. A best fit já é um pouquinho diferente. Eu tenho uma lista, a mesma lista aqui. Chegou um programa de 13 KB. Eu vou começar. Ele cabe aqui? Não cabe. Beleza, vamos para o próximo. Ele cabe aqui? Cabe. Sobrou quanto? Sobrou 23 KB. Deixa guardado. Vamos para o próximo. Cabe aqui? Cabe. Sobrou quanto? 10 KB. Cabe aqui? Cabe. Sobrou quanto? 49 KB. Cabe aqui? Cabe. Sobrou quanto? 33 KB. E assim por diante até ele chegar no último espaço e cada um onde o programa caberia ficou a quantidade de espaço que ele sobra aqui. Tá, qual que é o que sobra menos espaço? O que sobra menos espaço é esse aqui, que sobra 10 KB. Então, eu vou pegar o meu programa e vou colocar ele aqui, nessa posição, onde sobra somente 10 KB. Esse é o best fit. O worst fit, ele faz a mesma coisa. Ele percorre toda a lista, vendo quanto que sobra em cada programa. Ok, verifiquei quanto que sobra em cada programa. Agora, qual que sobra mais? O que sobra mais é esse aqui, de 54 KB, né? Então, eu venho e vou colocar o meu programa aqui nessa partição onde sobra 54 KB. Por que aí? Por que eu faço isso então, prof? Porque se chegar um programa muito grande depois, ele vai ainda conseguir entrar nesses 54 KB livres. No caso da Best Fit, não. Na Best Fit vai ficar um monte de espacinhos pequenos picados. Na Worst Fit, não. Na Worst Fit, ela tenta deixar o maior espaço possível sobrando. Prof, qual que é melhor? Depende, tá? E aí a gente tem a Next Fit. A Next Fit funciona assim. Chegou o primeiro programa, ela olha aqui. Cabe? Não cabe. Próximo, cabe? Cabe. Então, aloquei meu programa aqui, ele vai ficar aqui. Chegou outro programa, 52 KB. Ele não vai iniciar aqui do início da lista. O meu programa, o último, ficou aqui. Então, ele vai iniciar na próxima posição. Ele vai começar aqui, ó. Cabe? Não cabe. Aí ele vem para a próxima. Cabe? Cabe. Então, vai ficar aqui e pronto. Se chegasse um terceiro programa, ele ia iniciar a busca a partir da próxima posição, que é aqui, tá? O Best Fit sempre começa do início da lista de novo. Esse gerenciamento de memória, para dizer quantos espaços livres, quantos espaços ocupados tem, ele pode ser feito de duas formas diferentes. A primeira dela é o mapa de bits, que ele é uma tabela onde ficam representados todos os bits da memória, e aí tem alguma coisinha para dizer se aquele bit está vazio ou se ele está ocupado. Se ele está vazio, ele fica marcado como 0, e se ele está ocupado, ele fica marcado como 1. É assim, ó. Fica uma lista aqui de todos os bits da memória. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tananã, e assim por diante. Aí, se o bit está ocupado, dessa forma aqui, ele é marcado como 1. E se ele está vazio, ele é marcado com 0. Aí, fica essa tabela aqui, mostrando, ó, 1, ocupado, 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 vazio, vazio, vazio. E aí, assim por diante, para a memória inteira. Isso também vai consumir um pedacinho da sua memória para poder guardar essa tabela com esse mapa de bits. Outra forma de gerenciar esses espaços livres e esses espaços ocupados na memória é um negócio que se chama de lista ligada. Nessa lista ligada, ele não vai marcar todos os bits, ele vai marcar as regiões ocupadas e as regiões livres.
A letra P vai indicar uma região ocupada e os espaços livres vão ser indicados pela letra H. Funciona assim, ó. Aqui eu tenho a mesma memória com ocupado, 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 livre, 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 ocupado, ocupado, ocupado. Aí, ó, vai ficar assim, ó, uma listinha falando livre ou ocupado, no caso aqui a letra P marca que está ocupado, iniciando do zero aqui, 5 casas. Então, iniciando do zero, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, aqui acaba. Aí depois vem outra parte da lista. H, indicando que está livre. Iniciando do 5, 3 casas. Então, vamos lá. Iniciando do 5, 1, 2, 3 casas. Aqui acabou. Aqui, ó, relembrando. Primeiro, está preenchido, iniciando em 0, tamanho de 5 casas. Depois, vazio, iniciando no 5, tamanho de 3 casas. Aí, olha aqui, depois a gente vai continuando até chegar no final da lista. Preenchido, iniciando no 8, tamanho de 6 casas. Próximo, preenchido, iniciando no 14, tamanho de 4 casas. Prove, por que aqui então ficou preenchido, iniciando no 8, tamanho de 10 casas? Porque são processos diferentes. Esse aqui é o processo B e esse aqui é o processo C. E assim vai. Vazio, iniciando no 18, tamanho de 2 casas. E assim por diante, até terminar o tamanho da lista. Tá certo? Ah, prof, mas aí eu tenho um problema. Se eu quiser abrir muitos programas e a minha memória não tiver espaço para suportar todos esses programas, o que é que eu vou fazer? Existe uma coisa que se chama memória virtual. A memória virtual, ele é um espacinho lá no HD reservado para ajudar a armazenar dados da memória RAM quando ela está cheia. Encheu a memória RAM, não cabe mais nada nela, e o usuário quer abrir mais programas, vamos usar esse espacinho do HD, chamado de memória virtual, para guardar alguns dados que estavam lá na memória RAM e dar uma livrada nela e todo mundo conseguir abrir, tá? Então tá aqui, a memória RAM, ela tá cheia. Aqui eu tenho o HD e eu tenho um espacinho dele que está reservado, chamado arquivos de paginação, que é o espacinho que vai ser reservado para gravar os dados da memória RAM que vão passar para cá. Então, essa técnica ela só é usada quando não cabe mais nada na memória RAM, e vai pegar esse pedacinho e vai colocar lá dentro do HD, tá? Aí pega um pedacinho aqui da memória RAM escolhido, o sistema operacional vai fazer essa escolha de acordo com os dados que são menos utilizados e tal, e vai pegar e vai colocar lá no HD esse pedacinho da memória RAM, vai livrar um pouquinho da memória RAM e esses dados vão ficar guardados lá no HD, tá? Para dar a impressão de que está todo mundo cabendo na memória RAM, mesmo sem estar. A memória virtual ela só é ativada em 2 situações. Quando a memória RAM não tem mais espaço, não cabe mais nada nela, ou quando existem alguns dados lá na memória RAM que eles não estão sendo usados há muito, muito tempo. Por exemplo, você abre um programa lá e você esquece que esse programa está aberto, larga ele lá por um tempão. Aí esses dados que não estão sendo utilizados há muito, muito tempo, eles vão lá para o HD para livrar um pouco de espaço na memória RAM. Ah, prof, mas então por que a gente usa a memória RAM? Não é mais fácil usar o HD logo de uma vez para guardar todo mundo? Não, por quê? Porque o HD é uma memória lenta e a memória RAM é uma memória muito, muito rápida. Então, se todos os dados fossem ser buscados no HD, os nossos computadores eles não poderiam ser tão rápidos como eles são hoje. A gente já sabe que tem até uma memória mais rápida que a memória RAM, que é a memória cache. Então, ela vem para auxiliar a memória RAM. A memória RAM vem para livrar o HD dessa função de ficar levando e buscando dados direto dele, porque senão os nossos computadores seriam muito mais lentos do que eles são hoje. Assim, por exemplo, se a memória RAM precisar não for muito grande e o usuário quiser ficar usando muitos programas ou programas muito pesados, vai haver uma queda de desempenho no seu computador. Por quê? Porque o seu computador vai precisar ficar gravando dados na memória virtual, que fica lá no HD,
e por isso, quando ele precisar desses dados, ele vai precisar buscar no HD e vai ser um processo bem mais lento, seu computador vai ficar mais lerdinho do que o normal. E é isso, pessoal. Fiquem de olho aí no Google Classroom, que nós vamos ter mais uma prova. E por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até mais.